Quero ler 2 versículos da Bíblia Sagrada. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos de número 23 e 24. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 23 e 24, aonde está escrito assim: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quantos podem dizer amém? Queira tomar os seus assentos. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Primeiramente, agradecidos a Deus pela acolhida dos irmãos ao nosso retorno, Bispo Ides, toda a igreja, desde hoje pela manhã. Antes de falarmos algo aqui na Bíblia Sagrada, parabenizar neste momento, eu diria até que em nome da nossa família César, a nossa mana, Neuza César. Hoje já abraçamos ela, os irmãos reuniram para abraçar a nossa mana e fizemos isso com muito carinho. Mas parabéns, Neuza. A nossa irmã caçula, dentre 8 irmãos que nós éramos, hoje somos 7 irmãos que nós somos, e a Neuza é a caçulinha da família. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Ao longo dos séculos e até dos milênios, o cristianismo no mundo todo tem sido identificado por uma cruz, representando esta nossa bandeira, o cristianismo que nós pregamos, como acabamos de ler nesta expressão do apóstolo São Paulo, que nós pregamos a Cristo crucificado. Quer dizer introdutoriamente que todas as religiões e até ideologias do mundo possuem seus símbolos e visuais. Por exemplo, o budismo tem o seu símbolo, que é a flor de lótus, todos nós sabemos disso. Judaísmo, o escudo ou estrela de Davi. O Islã, a chamada crescente ou a meia-lua, que é o símbolo do islamismo. Até o marxismo, através do seu martelo ou da foice. O cristianismo, não podemos dizer tão somente que seja uma religião, esse movimento de Deus na face da terra. Ele poderia ter sido simbolizado, o cristianismo poderia ter sido simbolizado, por exemplo, pela manjedoura, onde Cristo nasceu, aquele local onde o bebê foi colocado ali em Belém da Judéia. O cristianismo poderia ter o símbolo de um banco de carpinteiro, aqueles bancos que o Senhor Jesus ajudou a fabricar vários deles, ele quando ainda jovem. O cristianismo poderia ter sido também, ter o seu símbolo como a pedra, aquela pedra que foi removida quando Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Mas parece-nos que para indagação de muitos, foi escolhido a cruz como símbolo do cristianismo. Essa cruz que nós acabamos de ler aqui, que ela é um escândalo para muitas pessoas. E às vezes você pode nos perguntar assim: como é que a cruz torna-se escândalo em pleno XXI? Não é essa cruz que enfeita igrejas e enfeita capelas no mundo todo? Aonde a gente chega nesse globo terrestre, seja aqui no Brasil, seja na América, seja na Europa, na Ásia, Oceania, onde a gente for, igrejas e capelas, elas têm um símbolo da cruz que o identificam. A chamada cruz vermelha não se orgulha por ter esse símbolo, é tanto que o nome daquele movimento
chama-se cruz vermelha. E aí o apóstolo São Paulo, no texto em que eu li aqui, ele diz aqui no versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, esse Cristo que é escândalo para os judeus e loucura para aqueles que não são judeus. Interessante. Você que veio aqui hoje ouvir a palavra do Senhor, eu queria te dizer o seguinte: em que a cruz hoje, em pleno século 21, ela ainda torna-se escândalo? Muitas pessoas, às vezes, quando olham para a cruz de Cristo, aquele ato que aconteceu há 2 milênios atrás, ou mais do que isso um pouquinho, muitas pessoas olham para aquele ato e acham aquilo um absurdo. Em que a cruz é escândalo ainda hoje? Sabe como? A cruz é escândalo na afirmação de que fora do sacrifício da cruz, todos os homens são pecadores. Lá na carta que o apóstolo São Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, verso 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E onde é que nós aprendemos isto? Nós aprendemos isto no sacrifício da cruz. Para muitas pessoas hoje, neste mundo, neste século da modernidade, quando se fala em pecado, quando se fala que o homem fora da cruz de Cristo, diante de Deus ele é um pecador, para muitas pessoas isso é um escândalo. Pastor, todos são de Deus, todos os caminhos levam a Deus. Mas lá em Provérbios sapientíssimo diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Davi, quando ele se expressou poeticamente em um dos seus salmos, ele disse: em iniquidade fui formado, em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Mais uma vez, hoje nós estamos pregando o sacrifício da cruz. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo, e que fora desse sacrifício, todos são tidos diante de Deus como pecadores. Esse é o escândalo da cruz. Mas em que a cruz consiste pecado ainda hoje no século 21? Ou ela se torna escândalo? Ela se torna escândalo na dobra da altivez do ser humano. Nenhum ser humano na face da terra, ele pode se aproximar da cruz de Cristo. Naquele lugar onde, quando a gente visita ali em Israel, fora dos muros antigos de Jerusalém, que a gente visita aquele lugar chamado Caveira, lugar de sacrifício, ninguém pode aproximar da cruz de Cristo com um coração soberbo, coração altivo. Não. Para que o homem esteja diante da cruz de Cristo, ele precisa se despojar de todo orgulho, de toda altivez. Para que o homem se aproxime da cruz de Cristo, é necessário que ele se chegue perto dessa cruz, dizendo: Cristo, eu estou aqui, e eu reconheço que eu sou um pecador, e eu preciso do teu perdão. Junto à cruz de Cristo, não há lugar para a altivez, não há lugar para a soberba. O homem tem que se despojar de tudo isso. Em que a cruz torna-se escândalo ainda hoje, ela torna-se escândalo na rejeição das obras humanas, para adquirir, ou para que o homem queira adquirir a salvação da sua alma. A cruz de Cristo torna-se escândalo.
Há uma expressão bíblica que diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé no sacrifício de Cristo Jesus, lá no Calvário. Ai, coisa linda! Quando o homem chega diante da cruz de Cristo, apresentando os seus méritos, as suas obras, as suas esmolas, tudo isso é rejeitado. Tudo isso é rejeitado. Porque na cruz de Cristo, ou diante da cruz do Calvário, nós não precisamos dos nossos méritos. Aliás, muito pelo contrário. A Bíblia diz que toda a justiça do homem diante de Deus é tida como trapo de imundícias. Não somos nada. A nossa justiça, as nossas obras, não é nada diante do Senhor. A cruz, ainda hoje, ela é escândalo na afirmação de que só no nome de Jesus Cristo há salvação. Pedro, quando pregou aquela mensagem de graça, de autoridade lá no Pentecostes, Pedro falou para aquela multidão que estava diante de si: não existe nenhum nome debaixo do céu pelo qual o homem pode ser salvo, a não ser no nome precioso de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pedro pregava esta palavra que nós estamos pregando hoje. E diz o texto sagrado que quando eles ouviram Pedro dizer que debaixo dos céus não existe outro nome pelo qual o homem pode ser salvo, a palavra de Deus diz que o coração daquela multidão se compungiu, e eles vieram e disseram: o que nós precisamos fazer? Apóstolo Pedro, o que faremos diante desta mensagem de que não há outro nome debaixo do céu pelo qual nós possamos ser salvos? Pedro disse: arrependei-vos e crede no nome precioso de Jesus Cristo. E alguns milhares de pessoas naquele dia aceitaram a Cristo como Salvador e como Senhor das suas almas, como eu e você estamos fazendo hoje em pleno século 21. Irmãos, são exatamente nessas questões aqui que ainda hoje a cruz de Cristo torna-se escândalo. Mas Paulo falou com toda a propriedade aqui: nós pregamos a Cristo crucificado. Na verdade, ele é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Fora disso aqui, a cruz de Cristo, o sacrifício vicário de Jesus, torna-se uma coisa estranha, escandalosa. Mas Paulo diz: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Em uma outra expressão do apóstolo São Paulo, que ele escreveu aqui mesmo na carta aos Romanos, Paulo diz assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto judeus como gregos. Irmãos, eu estou falando com uma multidão aqui. Eu acredito que a maioria desta multidão aqui já abraçou um dia Cristo Jesus, o sacrifício de Jesus. Sabe por que os irmãos entendem por que ainda hoje, em pleno século 21, quando nós falamos do sacrifício da cruz de Cristo, isto torna-se um escândalo, torna-se algo estranho? Sabem por quê? Porque naquele ato que aconteceu lá no Calvário, e que todos os meses que esta igreja se reúne, irmãos se reuniram aqui domingo para participar da ceia do Senhor. A igreja se reuniu aqui para quê? A igreja se reuniu para lembrar o valor, a importância do sacrifício da cruz. Sabe por que isso é escândalo ainda hoje? Naquele dia, naquele momento em que Jesus Cristo subiu lá no Gólgota para entregar a sua vida por milhões e milhões de pessoas, como nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 5, pessoas de todas as tribos, línguas e nações e povos
Quando ele subiu ali, algumas palavras importantes o Senhor proclamou naquele dia. Primeira, Jesus Cristo lá na cruz, ele fez uma proclamação de perdão. Ao ser crucificado ali, ao ser levantado entre céus e terra, e que os algozes de Jesus estavam diante dele, Jesus Cristo, com um coração terno e amoroso, ele olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Proclamação de perdão. Hoje, o sacrifício da cruz passou-se mais de 2000 anos, mas a eficácia deste Cristo está nesta noite, mais uma vez, para olhar para a tua vida e dizer: o tempo em que você viveu em pecado, eu vou esquecer e jogar tudo isso para trás, e eu vou dizer para você: você está perdoado a partir de hoje, se você crer no meu sacrifício. Sabe outra palavra que o Senhor Jesus proclamou ali? Palavra de promessa. Quando dois malfeitores estavam, um do lado esquerdo, outro do lado direito, e eles escarneciam de Jesus, e em determinado momento, um deles, arrependido, ele olhou para o Cristo e disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Jesus, naquela hora, ele viu que aquela palavra que aquele homem falava com ele, saía lá do seu coração. E Jesus fez uma promessa para aquele homem. Ele olhou para ele e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso celestial. Você crê nisso? Você crê nisso? Aquele homem ia morrer naquela hora, tal qual Jesus morreu só por 3 dias aqui na terra. Mas Jesus Cristo disse: eu vou entrar no paraíso agora mesmo, e você vai entrar comigo lá. Oh, palavra. Talvez muitos de nós não perdoaria aquele malfeitor, mas a promessa de perdão de Cristo alcançou aquele homem. E eu tenho toda certeza, a minha alma, como você tem também, ele entrou no paraíso com Jesus naquele momento. Outra palavra que o Senhor proclamou ali, uma palavra de cuidado com a família. Naquele momento, no momento da cruz, no momento da agonia, Jesus Cristo ainda teve tempo de olhar para um discípulo que ali estava e dizer: filho, eis aí a tua mãe. Esta mãe era Maria, humanamente falando, mãe de Jesus. Ele olhou para Maria e disse: mulher, eis aí o teu filho. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, eu valorizo, eu dou valor nos preceitos familiares, eu dou valor na família. Filho, cuide da sua mãe. Mãe, tenha o seu filho aí como aquele tutor da sua família. Que coisa linda. Outra palavra de Jesus Cristo, naquele momento ele expressou até solidão, quando ele olhou para o Pai e disse: Pai, por que tu me desamparaste? Sabe por que Jesus proclamou aquela palavra de solidão? Porque a carga dos meus e dos seus pecados estava sobre ele naquela hora. A Bíblia diz que os nossos pecados estavam sobre ele, pelas pisaduras deles nós fomos sarados, mas toda a carga de pecados nossos estava sobre ele. E Jesus olha para o Pai e diz: Pai, por que é que tu me desamparaste? Ele teve agonia de sede naquela hora. Ele disse: eu tenho sede. Foi um momento tremendo, mas naquele momento também, gente, Jesus Cristo trouxe uma proclamação de vitória, ao dizer para o Pai: Pai, tudo está consumado. Tudo está consumado. Foi como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para Deus naquela hora, entre céu e terra, que ele estava ali em Jerusalém: Pai, a obra que o Senhor entregou em minhas mãos para fazer aqui na terra, em resgatar o homem, eu tenho acabado de fazer, tudo está consumado. Não precise que o homem faça nada, não precise que o homem execute nada.
Um dia alguém chegou perto dele, está lá em João, alguém chegou perto de Jesus e disse: Senhor, o que é que nós podemos fazer para executar a obra de Deus? A obra de Deus não é executada. Jesus olhou para aquele homem e disse: você quer fazer a obra de Deus? Creia naquele que ele enviou, que era o próprio Cristo que estava falando com eles. E nesta hora Jesus disse: Pai, tudo está consumado. E em última instância ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, quando Jesus Cristo disse para o Pai naquela hora: em tuas mãos entrego o meu espírito, ele estava conquistando a minha e a sua vitória lá no Gólgota. Pode dizer aleluia. Não é por acaso que nós cantamos: sim, eu amo a mensagem da cruz. Cante comigo. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. A nossa vitória foi ganha naquele dia. Quando você vê aqui, quando você contempla aqui, pessoas levantando as mãos para os céus e adorando o Senhor na beleza da sua santidade, você pode ter certeza, esse povo tem motivo para isso. Nós somos perdoados, nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, nós somos comprados por alto preço. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele nos comprou por alto preço. Pedro diz: não foi com ouro nem com prata, com coisas corruptíveis que fostes comprados, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E eu quero terminar esta palavra nesta noite dizendo a você que veio aqui hoje à Assembleia de Deus em Campinas, ou você que está nos assistindo à distância: Jesus Cristo, Ele quer salvar a tua vida hoje. O sacrifício da cruz de Cristo quer alcançar a tua alma hoje. Tu que estás cansado, abatido, esse mundo tem te decepcionado, muitas vezes as pessoas têm te decepcionado. Corra para o sacrifício da cruz de Cristo, corra para lá, é lá que nós alcançamos a vitória. Esse povo levanta as mãos, esse povo canta, esse povo adora, esse povo fala em outras línguas. Não é por acaso, é porque um dia nós cremos no sacrifício desta cruz. E essa cruz tem feito coisa grande aqui dentro da nossa alma. Nós somos novas criaturas através desse sacrifício vicário de Jesus. E eu quero dizer algo muito forte aqui do meu coração para o teu coração hoje: Jesus Cristo quer salvar a tua vida nesta noite. Jesus Cristo quer entrar na tua história nesta noite. Ele quer entrar no teu lar. Ele quer colocar dentro de você uma alegria que você nunca sentiu e você sentirá a partir de hoje. Ele quer fazer isso na sua vida. Se tu creres, crê no sacrifício da cruz. É escândalo para os judeus, é loucura para os gentios, mas para aqueles que abraçaram a Cristo Jesus, é poder de Deus para nós, é mistério de Deus para nós, é salvação de Deus para nós. Quer estar em pé em nome do Senhor Jesus? Eu quero convidar para que venha aqui à frente todas as pessoas que têm entendido esta palavra, ou talvez as palavras que foram proferidas aqui hoje, os hinos que foram cantados, e eu sei que o Espírito Santo tem falado ao teu coração. E eu quero te convidar nessa noite: venha aceitar o sacrifício da cruz de Cristo em sua vida. Venha ter esta cruz como símbolo da sua caminhada nesta terra, até você chegar aos céus de glória. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta é a palavra de Jesus para o teu coração. Onde está a primeira pessoa? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Cante comigo. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei
eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Tem alguém? Tem alguém que quer aceitar a Cristo nesta noite? Quer ter uma vida nova, uma vida diferente? Se você nunca fez isso, o Espírito Santo está te chamando hoje. Vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Posso devolver o microfone? Durante esta reunião, antes que esta reunião termine, em qualquer momento, ou mesmo depois dessa reunião terminar, você pode chegar aqui até nós e dizer: eu quero aceitar a Cristo como Salvador da minha vida. Tem alguém? Se não tem, que Deus vos abençoe. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração e fale de maneira muito grande. Bispo, Deus abençoe o senhor em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.